Então, pessoal, nós vamos falar aqui agora, então, um pouquinho sobre a função orgânica nitrogenada, certo? E essa função, né, como o próprio nome está sugerindo, é uma função orgânica que tem o que é formada a partir do nitrogênio, né, o N, né, que a gente tem lá na tabela periódica. Então, nós temos uma molécula principal, que é uma molécula precursora, que é a molécula de NH3, chamada também de amônia. Então, um átomo de nitrogênio ligado em outros 3 átomos de hidrogênio, H. Então, NH3, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, certo? Então, essa molécula é chamada de amônia e a partir desta molécula, nós vamos ter a formação da chamada função orgânica amina, certo? Bom, o que significa esses R's? Significa dizer que ocorreu uma substituição. Então, a partir da molécula de amônia, nós tivemos a substituição de algum desses hidrogênios aqui, ó. Pode ser a substituição de um hidrogênio, que daí nós chamamos isso de amina primária, ou pode ser a substituição de 2 Hs, de 2 hidrogênios, e chamamos isso de amina secundária, ou até mesmo haver a substituição dos 3 Hs, que daí nós chamamos então de amina terciária, certo? Então, a substituição desses Hs forma a função orgânica amina, né, que então é formada pela substituição desses Hs. Bom, se esses Hs são substituídos, o que é que vai entrar então no lugar deles? E aí vem um outro aspecto que nós temos que saber, que são os chamados radicais. Quem que são os radicais? Bom, depende da posição em que eles estão, a distribuição espacial em que eles estão e a quantia de carbonos que eles têm. Por exemplo, o carbono, aliás, o radical mais simplesinho que nós temos é o chamado de CH3 ou H3C. E vejam que ele possui uma valência final aqui, ó, uma valência livre aqui no final. Então, isso é uma característica dos radicais. Eles têm valências livres nas quais algum outro átomo pode vir e se ligar aqui nessa valência, que aí é onde esses radicais se ligam nas estruturas principais da molécula. Então, como esse radical que ele possui somente um único átomo de carbono, nós vamos chamá-lo de metil. Então, o prefixo met indica um átomo de carbono e a terminação il proveniente de um radical. Então, daí nós temos um metil. Próximo radical, H3C, CH2, valência livre lá no final, ó. 2 átomos de carbono, et, e mais a terminação il do radical. Próximo que nós temos, H3C, CH2, CH2. Olha lá, ó, de 2 átomos de carbono, agora nós temos 3 átomos de carbono. Prefixo para 3, prop e terminação il. Bom, tem alguns radicais que eles modificam o nome dele conforme a distribuição espacial em que eles estão. Que nesse caso aqui, o propil ele tem uma variação. Qual seria ela?
Aqui nós vemos que a valência do propil está na extremidade. Então, essa extremidade que ela pode ser deslocada para um carbono anterior ao da extremidade, que nesse caso seria para esse carbono que está no meio. Então, nós teríamos CH3 ou H3C, C, valência livre, H, CH3. Então, olha lá, ó. A valência estava na extremidade e ela deslocou-se para o meio, de modo que agora nós temos um eixo de simetria. Então, se a gente imaginar um eixo imaginário aqui, ó, a molécula ela passa a ser cortada no meio, de modo que ela tem partes iguais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, essa igualdade de geometria aqui, ó, dá lados iguais, de modo que nós vamos chamar isso aqui de iso. Então, iso justamente porque você tem um eixo de simetria que torna a molécula com lados iguais, certo? Então, é o que indica esse iso aqui, e o nome do radical que nós já falamos que é propil. Então, isopropil é um radical cuja localização da valência livre dá um eixo de simetria para a molécula, deixando ela com lados iguais, certo? Bom, acaba por aqui? Não, nós temos mais alguns outros radicais. Então, nós vimos os radicais com 1, com 2 e com 3 átomos de carbono. E com 4, será que tem? Tem, sim. Então, nós vamos ter aqui, ó, H3C, CH2, 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 valência livre. Então, olha lá. Agora, nós já ficamos com 4 átomos de carbono. Então, olha só. 4 átomos de carbono. Prefixo para 4, nós vamos ter but e a terminação -io do radical. Do mesmo modo que nós vimos lá no radical de 3 carbonos, o propil, aqui nós também teremos algumas variações. Então, essa valência livre que está na extremidade, ela pode, por exemplo, se deslocar para o carbono anterior, de modo que nós vamos ter H3C, CH2, CH, valência livre, e o último carbono, CH3. Então, olha só, a valência livre estava na extremidade e moveu-se para o carbono anterior a ela. E se a gente observar, essa valência livre, ela está mais próxima da extremidade direita do que da extremidade esquerda. Então, consequentemente, para a gente poder fazer a conclusão do nome desse radical, como essa valência está mais próxima do lado direito, nós começamos a numerar os carbonos dessa extremidade direita, de modo a localizar a posição dessa valência livre. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. Então, essa valência livre localizada nesse carbono 2, se a gente se recorda lá da classificação dos carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários, nós vamos ver que esse carbono 2 aqui, que está localizado a essa valência, ele é um carbono secundário. O que é um carbono secundário? É um carbono em que ele está ligado em outros 2 carbonos. Então, ele está ligado nesse carbono, que é o 1, e ele está ligado nesse carbono, que é o carbono 3. Então, o carbono de numeração 2 está ligado em 2 outros, nos carbonos de número 1 e 3. Então, ele está ligado em 2 outros
carbonos. Logo, ele é um carbono secundário. Secundário, então, vai nos dizer, então, que o nome desse radical é sec-butil. Sec vem do secundário, a valência está localizada no carbono secundário, e depois butil, porque é um radical formado com 4 átomos de carbono, certo? Bom, tem outra variação também. Qual seria ela? Então vamos lá. Aqui nós vamos modificar um pouquinho mais. Olha lá, H3C, CH3 e CH3. Então olha lá, ó. O que aconteceu? Agora nós não temos nenhum tipo de valência livre. Nós temos uma molécula, vamos por assim dizer, com todas as valências completas, né? Lembrando que aqui tem um H para completar as 4 ligações. Do mesmo modo que nós vimos lá no isopropil, aqui vai acontecer a mesma coisa. Se a gente imaginar um eixo imaginário aqui, ó, cortando a molécula, esse lado esquerdo vai ser exatamente igual desse lado direito, de modo que nós temos uma igualdade, uma geometria, um eixo que corta a molécula no meio, de modo que nós vamos ter elementos iguais do lado esquerdo e do lado direito. Logo, isso aqui vai se chamar de isobutil. Iso igual, lados iguais. Então, o eixo que corta a molécula e o que tem do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Iso igual, então isobutil. E a última situação que nós vamos ter aqui de variabilidade é o H3C, CH2, uma valência aqui, ó, e o CH3. Então, olha só. Aqui nós tínhamos a valência totalmente completa desse carbono e agora ele fica com a valência livre. Então, ao invés de ter os 3 Hs, os 3 hidrogênios, essa valência agora fica livre. De modo que essa valência aqui pode se ligar em alguma outra parte de alguma outra molécula que esteja aqui próximo desse radical. E se a gente for observar também, né, essa estrutura aqui, ó, essa valência livre está ligada em um carbono que é terciário. Então, ele está ligado em 1, 2 e 3 carbonos. Então, uma valência livre ligada em um carbono terciário, nós vamos chamar isso aqui de terc-butil.